Uma das citações mais enigmáticas da Bíblia é o versículo "Tu és o meu filho, e hoje te gerei", que está no Salmos de número 2. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E também, quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Oséias capítulo 11, versículo 1 a 8. Estas duas passagens são códigos sobre a vida do Messias. E sabemos disso porque elas são repetidas no Novo Testamento. Está em Mateus 2,15, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Veja que a própria Escritura codifica e decodifica os mistérios e segredos da palavra de Deus. O Messias esteve lá no Egito até a morte de Herodes, porque Herodes estava matando todas as crianças com medo da profecia que dizia que se levantaria um rei que teria um reino glorioso. Mas este reino era o reino de Deus, não um reino terreno, mas um reino celestial. Quem era o Messias? Ele era humano ou celestial? Veja que o Salmo 2 revela o segredo sobre o Messias. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Quando o filho foi gerado? Devemos entender essa revelação, pois o Filho Celestial difere do Filho gerado na terra. O Filho Celestial se chama Cristo, e o Filho gerado na terra se chama Jesus, Yeshua, o Messias. Muitas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, Yeshua, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. HaMashiach ou Cristo é unção e poder, e não um sobrenome. Isso está em Mateus 17:13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros um dos profetas. Então disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Essa palavra precisa de uma máxima atenção, porque essa declaração revela a divindade de Jesus como Filho eterno do Pai. Yeshua, Jesus, não foi gerado por Deus, mas ele vive eternamente no mistério acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o próprio Messias declarou: Eu e o Pai somos um. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João versículo 1. Ou seja, o Cristo é um conceito celestial da divindade do Messias na eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. Como já apresentamos aqui, a fórmula da água é um composto inseparável, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Não é possível tirar um dos componentes, caso contrário, deixa de ser a água. Jesus mesmo se apresenta como a água da vida. Ele diz: Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. A sede espiritual do homem só pode ser saciada através de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Tu és o meu filho e hoje te gerei. O Filho de Deus que foi gerado na terra é a imagem do Filho Celestial dos céus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi gerado o primogênito da terra. Existe o Filho unigênito do Pai nos céus, mas foi gerado um Filho primogênito na terra. Unigênito significa filho único, e primogênito significa o primeiro filho dentre vários outros irmãos. Para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, o filho da terra precisou ser gerado para que viesse dar à luz a todos os demais filhos terrenos, que somos nós. Está em Romanos 8,19. Tu és meu filho, hoje te gerei. Nós também estamos sendo gerados filhos na terra. Há uma grande expectativa da criatura aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E em Romanos 8,29 também diz: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou,
antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 29. Algumas pessoas sem conhecimento dizem que Jesus não é Deus, porque ele fala com o Pai, o chamando de Pai. Mas o Cristo desceu da glória e tomou a forma de homem, e se materializou como filho, para que todos os demais filhos e irmãos gerados sigam o mesmo exemplo. Por isso que a ele foi dado um nome acima de todo nome, para que todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O chamado para sair do Egito é uma voz interior chamando os filhos de Deus para sair do mundo dos mortos, para a vida eterna. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz, não endureçais os vossos corações como na provocação do dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus 3, do 7 ao 11. Então, este é o grande mistério sobre o Cristo: gerar, através do Messias, os filhos de Deus para a glória. E só podemos nascer de novo não voltando ao ventre como pensava Nicodemos, mas através de um novo nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino celestial. Está em Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.